Oi, turma. Em continuidade às nossas aulas de gestão de qualidade, hoje vamos falar sobre o módulo 6, gerenciamento pelas diretrizes. Mas vale lembrar que esse material está disponível no Sigur e é importante que vocês leiam, vejam o vídeo, caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo para que a gente possa esclarecê-las. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre gerenciamento pelas diretrizes. Observem esse slide que mostra a formação, o Hoshin Kanri. É um termo japonês que deu origem ao gerenciamento pelas diretrizes. Mais importante do que o termo, que trata de metodologia do gerenciamento propriamente dito, é esse fluxo que a gente vê abaixo, onde mostra o gerenciamento pelas diretrizes, composto pelo gerenciamento interfuncional e o gerenciamento da rotina. O gerenciamento interfuncional tem a visão da alta direção, definindo as diretrizes ou objetivos estratégicos, de modo que no gerenciamento da rotina, essas diretrizes possam ser de fato realizadas, à medida que cada operação é realizada e aos poucos vai compondo, melhor dizendo, uma diretriz que foi definida pela alta direção. Leiam essa figura, entendam essa figura e caso tenham dúvida, me perguntem. Bom, então só definindo o gerenciamento pelas diretrizes, que trata-se de um sistema de gestão, direcionado para atingir metas, praticar melhorias e solucionar problemas da organização que não são percebidos no gerenciamento da rotina diária. Por que não são percebidos? Porque estão no nível mais alto da organização, no nível estratégico. Mas é fundamental entender que o gerenciamento interfuncional ele percorre de maneira horizontal toda a organização. Mas, se você não tem na sua rotina diária, na sua operação, pessoas, profissionais capacitados realizando o seu dia a dia, você não consegue atingir as diretrizes. Então, essa composição de diretrizes e rotina diária também é fundamental. Observem que os fatores de sucesso, é importante que a gente entenda que a liderança, um planejamento estratégico, as metas anuais da organização são importantes. Leiam, entendam e, novamente, nas dúvidas, me perguntem. Mais um detalhamento aí do gerenciamento pelas diretrizes e deixando um destaque importante, que o gerenciamento pelas diretrizes ele funciona tendo como referência o método PDCA. Lembram do PDCA? P de planejar, D de do, fazer, C de check, verificar e A de act, agir. Então, o que a gente viu em aulas anteriores está sendo ratificado nesse momento, que o PDCA é fundamental no contexto da qualidade, e a gente vai revê-lo algumas vezes. E a figura agora só ilustra bem como o PDCA se une ou atende ao gerenciamento pelas diretrizes. Perceba que quando a gente fala no P de planejar, tem a definição das diretrizes de longo prazo, no planejamento estratégico da organização, e esse planejamento ele é dividido por ano, um ciclo de um planejamento estratégico, normalmente são de 4 ou 5 anos. Cada ano, você precisa definir todo um planejamento para que as metas anuais sejam atingidas. Então, para eu ter o atendimento de uma diretriz maior, é fundamental que diretrizes menores sejam decompostas ao longo dos anos, para que ao final do ciclo de um planejamento estratégico, 4 anos, 5 anos, eu tenha essas diretrizes atendidas. E também, da mesma forma, quando a gente fala no D de execução, planos de ação são compostos, planos de ação, projetos são compostos, para que eu consiga atender as metas que foram definidas. E é fundamental, a partir da execução, que as verificações aconteçam. E verificando, encontrando algum detalhe que possa ser melhorado ou que não está adequado ao que se espera como resultado, é fundamental que eu reflita e haja
na correção, tenha um controle das atividades, das medidas que não estão sendo realizadas de uma maneira adequada. Leiam isso, entendam essa associação. Essa associação é muito importante. Então, a diretriz, quando a gente fala em diretriz, lembrando que são determinadas pela alta administração, há alguns exemplos aqui importantes. Quando a gente fala aumentar a produtividade da empresa, aumentar o retorno sobre o capital empregado, reduzir os índices de acidentes, aumentar as vendas. Então, são decisões tomadas pela alta administração da organização que precisam ser implementadas, precisam ser realizadas. Mas, para tanto, eu preciso definir as metas e quais medidas ou ações, atividades precisam ser realizadas para que eu consiga atingir a diretriz que foi definida. Quando a gente vê aquela forma, diretriz igual a meta mais plano, significa que eu tenho uma meta, aumentar a produtividade da empresa em 30%, e tenho um plano para fazer isso acontecer. Então, leiam e entendam aí o que é uma diretriz. Como nós falamos, para que a diretriz seja atendida, é fundamental que se defina metas. Veja o exemplo: aumentar o lucro líquido da empresa em X milhões em 2019. Aumentar o lucro líquido foi uma diretriz estabelecida pela organização. A meta eu defino quanto esse aumento será realizado, em que período, em que ano. E é importante que essa meta, para que de fato ela seja realizada, eu preciso definir medidas, ações, atividades, como que vão compor várias medidas, vão compor uma meta. Então, para aumentar o lucro líquido da empresa em X milhões, é fundamental, veja o exemplo abaixo, que eu atinja a receita operacional em 2018, que eu reduza o custo em tantos milhões em 2018 e que eu tenha a expansão das vendas no mercado latino-americano, por exemplo, em 30%. Entendam isso. A gente vai ver uma figura logo à frente que vai deixar mais claro essa composição: diretriz, meta, medidas. Antes um pouquinho, vale a pena olhar esse gráfico com esse fluxo que mostra que dá uma visão. Eu tenho uma situação atual. Essa situação atual não atende às necessidades ou às diretrizes definidas pela organização. Agora, para eu chegar à meta que é necessária à sobrevivência da empresa, o que eu tenho que fazer? Como eu vou atingir isso? Leiam esse fluxo de análise, que é bastante interessante, para que vocês entendam isso. Eu tenho uma situação atual, e eu preciso agir de tal forma, ou implementar, ou definir várias metas e medidas, para que eu consiga chegar mais acima, tornando a minha organização, a minha empresa, melhor. Entendam isso. E, novamente, na dúvida, me pergunte. Esse quadro ele mostra um desdobramento das diretrizes. O que eu falei há pouco. Então, a alta direção define um plano estratégico. Esse plano estratégico coube à presidência uma meta. E para que essa meta seja atingida, medidas foram definidas. E essas medidas vão ser realizadas em planos de ação, projetos. Da mesma forma, uma medida em nível de presidência pode ser uma meta ou várias metas no nível de diretoria. Perceba, tentem entender essa distribuição, que a coisa é quebrada, é desdobrada, de modo que eu não tenha algo muito grande para resolver. Se eu tenho um plano, uma diretriz que é grande demais, vamos quebrá-la em metas. Se tem uma meta grande demais, vamos definir as medidas que irão realizar esta meta. E quem são os responsáveis? A meta ligada à presidência, à diretoria, à gerência, à operação. Então, tentem entender esse quadro na linha do desdobramento. Eu estou quebrando, eu estou particionando as minhas ações no sentido e com o objetivo de atender a uma diretriz que foi definida pela alta administração. Leiam isso, entendam esse desdobramento. Aqui é uma outra figura que mostra esse desdobramento, talvez um pouco mais clara,
que eu tenho lá uma diretriz da presidência que está associada a uma meta, várias medidas foram realizadas. Uma das medidas que estão lá para o presidente foi delegada para uma diretoria. E para que esse diretor ou assessoria dessa diretoria possa atender, medidas foram criadas. E uma das medidas passou a ser uma meta de uma gerência. E essa gerência, para atender essa meta, desenvolveu um plano de ação. E para isso, usou a ferramenta de qualidade 5W2H, que a gente vai ver mais à frente. Uma excelente ferramenta. Falando aqui do gerenciamento interfuncional, é importante entender que esse gerenciamento ele corre de uma maneira horizontal por toda a organização, para atender. E cada área dessa organização pode ter algumas metas ou medidas que precisam ser realizadas para que uma diretriz ou várias diretrizes sejam atendidas. Então, o objetivo desta forma horizontal é garantir o cumprimento das diretrizes, que cada área esteja fazendo aquilo que lhe coube fazer, as metas e medidas, e se essas áreas estão fazendo da forma correta, o que se espera é que ao final de um determinado período, aquela diretriz ou aquelas diretrizes sejam atingidas, sejam realizadas. Tá? Entendam essa questão do gerenciamento interfuncional. Enfim, então essa é o módulo foi bem objetivo, e essas práticas do módulo 6, elas são muito interessantes, que elas vão fazer com que a gente consiga entender bem os conceitos que foram definidos agora há pouco, na parte conceitual desta apresentação. E observem lá o exercício, a prática 4, que mostra uma figura, um organograma, todo verticalizado, e o outro organograma onde você percebe a questão horizontal, onde tem nas caixinhas vermelhas são processos, são diretrizes que precisam ser atendidas, e de uma forma horizontal sai percorrendo por toda a organização, diferente da outra figura que mostra uma estrutura hierárquica bem antiga. Analisem, pesquisem, vocês vão entender e, naturalmente, nas dúvidas me perguntem. Tá legal? Então, fechamos o módulo 6 e qualquer dúvida, repito, é só falar. Abraços.